Sabemos que a mineração via CPU consome bastante do processador, porém a gente tem somente lá no painel do RiveOS no site, onde informa qual que é o LA máximo de todos os processos que o processador está fazendo a sua mineração e a temperatura. Mas hoje eu quero mostrar para vocês o BTOP++, que é a incrível continuação do BashTop de muito tempo atrás, e depois veio também o BPyTop formado em Python, porém esse foi descontinuado. E o BTOP++ é feito em C++, compilado diretamente na nossa máquina para poder rodar em apenas um simples comando. Ele é um monitor de recurso que monitora o uso do processador, a temperatura do processador, os processos que estão sendo usados, o uso do disco, o uso da rede, o uso da memória e muito mais informações do que o famoso e conhecido HTOP, que já vem pré-instalado em praticamente todas as distros de Linux. O programa HTOP, que você pode digitar aí no seu Linux, no terminal de comando do seu Linux ou do seu RiveOS, tanto faz, você vai abrir e ele tem poucas informações que vocês podem ver: o uso do processamento, qual que é o LA que tá, quantos testes que ele tá, o uptime, enfim. Mas o BTOP++ ou BashTop, ele tem muito mais informações. Mas dando uma palhinha, o uso do BTOP, ele mostra muito mais informações, inclusive a temperatura, o clock do processador, todos os programas que estão sendo rodados atualmente, o uso do disco, o uso da memória, o uso da internet, tudo nesse painel aqui bem informativo e bem colorido. Mas eu sei que você quer saber como fazer a instalação, então vamos lá. Aqui tá o GitHub oficial do BTOP++, que é a continuação do BashTop e do BPyTop, dois programas também que aparentemente o visual é praticamente igual, só que o BTOP++ está sendo continuado pela comunidade. Inclusive, o último release deles foi 6 de novembro de 2022, que é o release que a gente vai utilizar nesse tutorial. Então aqui ele tem diversas formas de como instalar, até no Mac também, para fazer a compilação no Linux, no FreeBSD e entre outras plataformas. Mas eu vou mostrar para vocês aqui uma maneira muito mais fácil do que fazer toda a compilação, é baixar a última versão e rodar um bash que tem dentro já próprio do instalador. Então a gente vem aqui em Releases, e a gente vai pegar aqui nos assets. Se tiver minimizado aqui é só clicar em assets para abrir todas as versões, e aí a gente vai pegar o Linux correspondente ao nosso RiveOS, que dando uma olhada aqui, que tem muitas opções, tem até para processadores ARM e 686, PowerPC, tá aqui ó, Linux, x86-64 Linux mus.dpz. Então você precisa copiar esse link, porém eu vou deixar todos os códigos disponíveis no primeiro comentário fixado aqui no vídeo do YouTube. Depois de ter copiado, vamos digitar wget para fazer o download, que é a própria biblioteca do Linux que faz o download, e vamos, beleza, fez 10 MB rapidão. Depois a gente vai fazer o tar-xjf, dá o colar aqui, aí é só digitar aqui o btop, dá um tab que ele já vai completar, que é o nosso arquivo zipado que a gente baixou no GitHub, dá um enter e ele já fez para CD, btop, e tá aqui todos os nossos arquivos. Se a gente olhar, os arquivos estão aqui. Então a gente vai abrir o comando install.sh, que é só dar um bash install.sh. Ele vai fazer toda a instalação e tá pronto o nosso BTOP. É só digitar agora BTOP em qualquer lugar que a gente abre ele aqui por inteiro. Então vamos lá. Primeiramente, vocês já podem olhar o gráfico de uso do processador. O seu processador, como o nome tá certinho aqui, é o Ryzen 9 5900X no meu caso. O uso de todas as threads e a temperatura de cada thread, que isso aqui eu achei muito animal mesmo. Ele tem de thread de 0 até 23, então são 24 threads com 12 cores de núcleo. A temperatura aqui também. O load average, que é o LA, que é apenas isso que mostra lá no RiveOS. E a velocidade do processador, que está em 4.0, porque eu estou utilizando os PBO, que é o Precision Boost Overdrive, para baixar um pouco, fazer um undercore e o undervoltage, para não ter que estressar tanto o meu processador, deixar ele muito quente e consumir menos também nessa minha mineração. Mas isso é um tema para outro vídeo. Então a gente pode conferir aqui também os processos e o que cada processo puxa da CPU e da memória. Aqui a gente tem o uso da memória, uso do disco, uso da net. É muito completo esse programa. Se você apertar o ESC, a gente vai para as outras opções aqui, até para sair também aqui no kit, mas vamos para as outras opções. Você pode mudar o tema do seu BTOP, tem muito tema, tem 29, mas eu gosto de deixar aqui no tema 1 mesmo, que eu já estou acostumado. Tem outras opções aqui, provavelmente vai estar 2000 ms, a cada 2 segundos vai fazer atualização, eu deixo em 1000 milissegundos, que é 1 segundo. Se você apertar Tab, vai para a aba da CPU, você pode colocar o Custom CPU Name se não reconheceu o nome da sua CPU, no caso do programa aqui.
parte da memória, parte da net, parte de processo. Mas em geral esse programa não precisa muita configuração, porque por aqui você já vê o uso do seu processador, qual que é o clock que ele está sendo utilizado e a temperatura de cada thread que está em funcionamento. Já aqui na minha outra rig, que eu também faço uso de CPU Mine, que eu tenho aqui um Ryzen 5 3600, que ele até tá um pouquinho mais quente, mas com clock acima de 4.5 GHz, que aí eu já defini esse clock e já fiz vídeo aqui no canal. Vocês podem ver que, mais uma vez, o Astrominer sempre vai lá usar praticamente toda a CPU. E olha só a mineração de Nexa tá fazendo lá nas minhas placas de vídeo, 8 placas de vídeo que esse CPU está gerenciando. E essa mineração consome 0.2, 0.4, 0.5% do uso de um CPU. É por isso que você não precisa de um CPU forte para gerenciar a sua rig. Até porque você não utiliza a CPU para fazer a mineração. Ao contrário de um CPU Mining agora, que eu tô fazendo esse Dual Mine com GPU mais CPU. Aí sim, o CPU Mine vai consumir por total que tá sobrando aqui, no caso a mineração de Dero, e deixando apenas essa função idle somente para gerenciar o sistema Linux e deixar a mineração de GPU torando. Eu já tinha passado 2 comandos para vocês gerenciarem o uso do seu CPU na mineração, que era para ver a temperatura e os clocks. Primeiro vamos aqui olhar a temperatura, que é esse comandinho aqui. Você já pode ver que a cada 1 segundo ele vai atualizar a temperatura do processador, dá um Ctrl+C e para. E a gente também tinha esse daqui, que era o Proxy CPU Info, para olhar o clock de todos os threads do seu processador. E o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa novidade do BTOP++. Usuário de Linux mais antigo com certeza já conhece esse gerenciamento de uso dos seus processadores, mas eu queria mostrar para vocês aqui usuários de Linux por causa do RiveOS, meio que forçado a ter utilizar o Linux para a gente gerenciar qual que é a temperatura e o clock do processador no CPU Mine. Beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até agora e até o próximo vídeo.